Bom, agora vamos para o último painel da tarde. Vamos falar sobre crédito de carbono. Muito se fala sobre isso hoje em dia, né, mas são poucos os que efetivamente fazem a diferença. Então, teremos aqui agora conosco o nosso moderador, Rafael Campos, da Vox Capital, de painelista Cíntia Caetano, da Future Carbon Group, a Maria Lozada, do Itaú, e o Ricardo, do Grupo Ituchuí. Seja bem-vindo, Rafael. A Cíntia também está aqui. Eu acho que o Ricardo do Ituchi e a Maria acabaram pegando um pouquinho mais de trânsito, né, por causa das condições que a cidade está com a chuva, então podemos começar. Então vamos lá. Boa tarde, eu sou o Rafael, sou da Vox Capital, que é uma gestora de investimentos de impacto. A gente investe desde 2009 em startups. Opa, a gente... Tá funcionando? A gente investe desde 2009 em startups de impacto social e há cerca de 3 anos a gente ampliou a tese de investimentos para incluir também impacto ambiental. E hoje já é uma boa parte do portfólio recente de investidas já é focada nessa tese de impacto ambiental. Queria pedir, então, para a Cíntia se apresentar antes de começar. Oi, Rafael. Você vai ser minha dupla hoje? O pessoal está me ouvindo? Tá baixo ainda. Eu posso entregar o meu, se for. Melhor agora? Deu. Acho que Perfeito. melhorou, né? Bom, gente, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Tiago, a Greentech e a todas as startups que se propuseram a participar. Acho que a gente não estaria aqui se não fosse para ter essa conversa importante de como repensar a sustentabilidade e os negócios na nova economia. Bom, meu nome é Cíntia Caetano, como o pessoal já trouxe aqui. Eu trabalho na Future Carbon desde fevereiro desse ano. Eu sou advogada de formação e mestre em desenvolvimento internacional, que é uma área dos estudos internacionais e da economia. E eu venho trabalhando no mercado voluntário de carbono e com biodiversidade desde 2008. E lá atrás a gente começou com a busca desse problema. Eu achei muito bacana o que a Rafaela trouxe no painel anterior sobre como a gente precisa ter um propósito de resolver uma questão. E o mercado voluntário de carbono vinha para resolver uma questão muito específica. Como é que a gente traz co-benefício junto com o desenvolvimento, junto com o combate à crise climática? Como é que a gente conecta a oferta e a demanda da descarbonização? E a gente aprendeu a fazer isso muito bem, mas num nível ainda muito de responsabilidade social corporativa. Hoje, o mercado de carbono, que eu vou apelidar aqui de 2.0, o nosso problema, o problema da Future é diferente. Agora, o problema que a gente quer resolver é como é que a gente escala isso na potência necessária para combater a crise climática e para trazer todos os agentes, seja do terceiro setor, do setor privado, as climate techs, as agtechs, as startups, a inovação, o setor financeiro, os investidores e, finalmente, as corporações que estão no caminho para a descarbonização, para ajudar a gente a chegar, como sociedade, num futuro aí de, no máximo, 1,5 graus de aumento de temperaturas. Então, acho que esse é o grande desafio da Future. E o meu papel lá dentro é contar para vocês o que a gente faz e convencer vocês a virem ser parceiros e fazer com a gente. Devolvo para você, Rafael. Cíntia, então você já está nesse mercado de créditos de carbono, não é novo, né? Você está nele desde meados dos anos 2000, aí, então um bom tempinho. Ultimamente, as expectativas, acho que globais, sobre esse mercado estão reforçadas. Por quê? O que mudou? Por que agora vai, na sua opinião? Eu acho que o segredo está na escala. Bom, primeiro na escala do problema. Quando a gente vê que a crise começa a bater na porta
E aí a gente tem números da Munich Re, por exemplo, das resseguradoras, que são fontes muito conservadoras e que têm dados muito bons e financeiros, para dizer que em um semestre, no ano passado, o tamanho da conta foi de 65 bilhões de dólares para adaptação, ou seja, só para adaptar, só para sobreviver. O prejuízo já está num jeito que não é mais uma questão de... Quando eu comecei, Rafael, a questão era do marketing, da comunicação, da responsabilidade social corporativa, era como fazer alguma coisa legal. Hoje em dia é sobre como sobreviver. Quem não tiver na agenda ESG, e eu acho que a Érica trouxe um pouco disso para a gente no pitch dela aqui, quem não tiver nessa agenda não vai estar na próxima economia, não vai estar no mercado. Então, é sobre isso, é sobre sobrevivência. E isso também tem a ver com a escala de investimento. Então, do mesmo tamanho que você tem um risco muito grande, hoje a gente tem uma oportunidade enorme. Isso é o que aumenta o mercado. Você tem mais gente buscando ser parte da solução e compartilhar o valor que isso traz. Então, a gente consegue levar isso para um universo de investimentos e olhar para a taxa de retorno, mas é claro que a gente ainda precisa ter clareza de que, apesar disso não ser novo, a gente ainda está engatinhando naquilo que são as soluções de escala. Acho que esse é o trampolim, esse é o desafio agora. Bacana. E dentro desse cenário de crescimento e escala, como que você vê o papel do Brasil? O Brasil tem sido colocado como aposta de muitos para liderar esse mercado de créditos de carbono no futuro, por algumas características aqui, né, históricas que o Brasil possui. Como que vocês olham para o papel do Brasil nessa nova economia? Olha, eu tive a oportunidade de estudar fora e eu achava que eu tinha um viés porque eu vinha de uma vivência brasileira, mas estando lá e ouvindo, né, eu estudei na Europa com muitos com muitos colegas da América Latina, da Europa, da América do Norte, da Ásia, e aí deu para realmente confirmar, olhando para os dados da Academia Internacional e da governança global do clima, que o Brasil, e aí eu vou pedir licença para tomar emprestada uma expressão importada, que é onde a gente vai make it or break it. Sem o Brasil, essa agenda, a conta não fecha, gente. Sem a questão do desmatamento e das oportunidades de soluções baseadas na natureza, no Brasil, por sua escala e por seu papel de liderança regional, seu papel nos BRICS, na governança internacional e na economia global, não dá para acontecer. Então, é muito importante o papel do Brasil. Hoje, eu diria que se não o maior, um dos maiores atores nessa agenda, junto com China, Estados Unidos, com diferentes papéis, mas igualmente importantes. Legal. É uma visão parecida com a gente na Vox entende que, além do papel do país, do Brasil, da região América Latina, mas principalmente o Brasil nessa agenda, a importância de tecnologias locais brasileiras que estão sendo desenvolvidas, né? Então, quando a gente olha para a agenda de mudança climática global, nos últimos anos a gente viu uma escalada de investimentos em climate techs. Mas nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, os problemas que eles estão tentando resolver estão muito mais ligados à transição energética e mobilidade. Acho que quase 80% dos investimentos de venture capital em climate techs no ano passado estavam ligados a essas duas verticais. Enquanto no Brasil as emissões estão conectadas aos temas ligados à natureza. Metade das emissões do Brasil vem de desmatamento e 1/4 dela vem da agricultura. Então, a gente entende que, pelas características locais, né, os desafios que a gente tem para combater o desmatamento, recuperar áreas e para criar uma agricultura mais sustentável, as soluções que vão ajudar a escalar novos negócios com tecnologia vão nascer aqui na região. Por isso que a gente tem visto aí várias startups, né, hoje a gente viu uma boa leva delas, nascendo com empresários, empreendedores brasileiros que entendem do problema, entendem do bioma, entendem das características específicas aqui da região, e vem criando tecnologia para isso aqui no Brasil. Sem dúvida, tenho muito pouco a agregar, só a dizer que eu concordo totalmente. E
E o carbono é uma das ferramentas para a gente fazer isso, né? O crédito de carbono propriamente dito. Eu acho que a gente precisa entender que existem muitos ativos ambientais dentro das soluções baseadas na natureza. Acontece que o carbono, hoje o mercado de carbono é um lugar onde a gente consegue operacionalizar esses indicadores de pagamento por serviços ambientais de uma forma muito clara e razoavelmente fácil. Então, se você consegue medir, você consegue gerir. E aí você consegue transformar isso num indicador de resultado que funciona para mercado, para entender qual que foi o seu resultado e trazer uma ferramenta econômica para isso, que é um desafio que outros serviços das soluções baseadas na natureza ainda não conseguiram resolver em escala. Então, estar no mercado de carbono é também dar espaço para a gente conseguir agregar novas tecnologias e novas visões de como valorizar a natureza dentro desses esforços. E dentro do mercado de carbono, vocês olham para as diferentes verticais, para o mercado regulado e mercado voluntário? E como que você vê essa evolução dessa dinâmica de mercado nos próximos anos? Bom, eu vou começar trazendo, porque eu não sei se está claro para todo mundo, mas para a gente definir um conceito aqui para a gente trabalhar, a gente vai chamar de mercado regulado aquele onde a demanda é determinada por um Estado-nação, ou seja, por um órgão regulador que tenha força de lei para executar isso. E no mercado voluntário, a demanda... ele também tem regulações, eles têm regras muito claras, só que essas regras e essa demanda não é criada por lei, não é criada pelo Estado, não é do poder público, ela vem do próprio mercado, é um instrumento neoliberal, onde muitas vezes são as próprias empresas que colocam os seus compromissos internos, ou são seus acionistas, seus investidores, seus consumidores, ou seja... O que não é regulado é que não existe uma lei que determine que você é obrigado a comprar. Então, o compromisso é voluntário, mas o formato de interagir também tem um regramento muito claro. E que, muitas vezes, o mercado voluntário aprendeu com o mercado regulado, né, que é o que a gente chama de compliance, do mecanismo de desenvolvimento limpo, previsto originalmente lá atrás, em 97, na Convenção Quadro das Nações Unidas. Mas, hoje em dia, quando a gente fala no mecanismo do desenvolvimento sustentável, previsto no Acordo de Paris, e que está sendo objeto de regulamentação desde Glasgow, ele aprende muito com o mercado voluntário. Então, existem trocas muito ricas entre os dois mecanismos, e eu diria que a importância maior hoje no Brasil é do mercado voluntário. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma demanda prevista por lei. Ninguém é obrigado a comprar crédito de carbono pelo Estado brasileiro, mas a gente já tem uma sinalização muito clara com projetos de lei, tanto na Câmara como no Senado, inclusive o do Senado andou hoje, acabou de chegar a mensagem aqui no meu celular, de que em breve nós teremos. Então, o mundo caminha para um mercado regulado internacional, para o mecanismo de desenvolvimento sustentável do artigo 6.4 do Acordo de Paris, desde 2015. Então, o mercado voluntário hoje é uma excelente escola para que as empresas que vão ser obrigadas, por bem ou por mal, a interagir com o mercado, já começarem a se preparar nisso, e, enquanto isso, elas têm ainda a vantagem, no mercado voluntário, de conseguir usar isso, tanto para o seu processo de aprendizado, quanto para o processo de se preparar economicamente para lidar com essa transição que deve acontecer, como também para aproveitar isso do ponto de vista reputacional, enfim, de todas as questões e benefícios que ter um compromisso de descarbonização traz. Então, acho que hoje, no Brasil, eu diria que o voluntário, mas está migrando. Rafael, vou pedir licença antes de você fazer a próxima pergunta, que o Ricardo chegou. Obrigada, Cíntia. Desculpa interromper. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Boa tarde a todos. A gente podia começar se apresentando, contando um pouquinho dos projetos que você Bom, tem. meu nome é Ricardo Stope, sou proprietário do Grupo Tuxi. Hoje nós temos aí 500 mil de hectares de projetos em carbono, crédito de carbono. Estou aí desde 2011 batalhando com
crédito carbono voluntário. E sofri bastante nesse tempo aí, vendendo crédito a 80 cents de dólar, até 2019, quando começou a dar uma melhoradinha aí, né? Mas ainda é muita dificuldade ainda, porque não é fácil você tomar conta de terra na Amazônia, né? E a gente que sofreu todo esse processo inicial aí, agora que a gente está começando a colher frutos, né? Mas, mesmo assim, agora a gente pega o verra aí atrasando todos os projetos e não liberando crédito, e a coisa continua complicada. O que falta, Ricardo, na sua opinião, em termos de legislação e regras para o jogo de carbono no Brasil? Falta tudo, né? Falta tudo, porque para início você já tem a dificuldade toda da regularização fundiária, que é muito complicado. A regularização fundiária no Brasil ainda está muito atrasada. Você pega áreas imensas no Amazonas e, quando você vai ver, tem vários proprietários de terra. Então, hoje, para você comprar uma terra, você tem que deixar a gente lá para ver quem é o dono realmente, né? Só a documentação não é suficiente. E, às vezes, no final, você acaba comprando a terra de 2, 3, 4, né? E em vários cartórios lá tem primeiro, segundo, terceiro andar. Já vi vários projetos de carbono, não dá em nada, né? A pessoa comprar a terra, fazer projeto e dar com os burros na água, como diz lá no interior, né? Não acontecer nada. E ainda a falta de informação, né? Porque a pessoa acha que vai lá, compra qualquer área, a qualquer preço, e que vai dar crédito de carbono. E não é isso, né? Porque não dá. Não adianta comprar área lá no fim do mundo que não vai dar nada, né? A área precisa estar sob impacto, sob pressão. Tem várias regras do VCS que têm que ser respeitadas, né? Então, e hoje está uma verdadeira loucura. Está todo mundo procurando área de tudo quanto é país, até do Brasil. Empresas grandes, né, que agora todo mundo acordou, porque eu fiquei batendo na porta de banco anos, ninguém acreditava nisso. Falava que isso era história de Papai Noel. Que isso não ia vingar, que isso não ia dar em nada. E hoje está todo mundo aí se afundando no negócio, né? Então, preocupa esse negócio do mercado regulado. Eu estava até vendo você falar, né? Mas eu, que já venho lá de trás no mercado de manejo sustentado, vejo com muita preocupação isso, porque o manejo sustentado, depois que controlou, se tornou praticamente impossível no Brasil, né? Você não consegue. Hoje era para o Brasil ser o maior exportador de madeira legal do mundo, e nós não estamos nem nos 10 primeiros, né? Então, o mercado voluntário hoje está tendo bastante procura internacional, né? E está faltando crédito, na verdade, né? Mas eu acho que, como na Europa é regulado, né, aqui tem que acabar sendo também, né? Perfeito. Estamos nesse caminho, né? Eu escuto muito que o mercado de carbono trouxe uma certa inflação de preços de terreno nas regiões preservadas ou nas áreas de reflorestamento. Queria escutar um pouquinho o que vocês sentem lá na ponta mesmo, se é isso mesmo ou se é papo de Faria Lima. Nossa, inflacionou demais. Áreas enormes, antigamente, que você comprava por 200, 300 reais o hectare, hoje valem 2, 3, 4 mil reais o hectare.
né? Áreas que passam por um compliance, né? De empresas grandes, né? Que é complicado passar por tudo, né? Áreas no Amazonas, às vezes tem documento, não tem a área, às vezes tem a área, não tem documento. Então, até você fazer toda essa parte de verificação e tudo mais, é muito demorado. E a procura está muito grande, subiu, realmente inflacionou muito o mercado, né? Hoje, para ser bem sincero, áreas grandes, regularizadas, muito difícil você encontrar, entendeu? Quando encontra, vende rapidinho. Por outro lado, eu acho que o lado bom disso, né, olhar para isso, é você ver a valorização disso, porque antigamente você não tinha valor numa matrícula bem feita, você não tinha valor numa reserva legal preservada, você inclusive tinha áreas mais baratas se estivessem limpas, entre aspas, que é quando já não tem floresta, e toda aquela madeira, toda aquela biodiversidade, todos aqueles ativos ambientais, a produção hídrica, todos aqueles recursos eram prejuízo. Então, hoje, você ter a valorização do carbono como um ativo e trazer isso para o valor da terra, para o valor da regularização, é uma forma de mostrar que os serviços ambientais já são valorizados. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é valor de verdade e com o que é especulação, né? Então, sim, tem muita gente procurando e comprar a terra, mas comprar para vender, simplesmente, é bom, desde que você faça a lição de casa e tenha um bom parceiro. Então, por exemplo, na Future, a gente trabalha com Tosini Freire, com Matos Filho, com parceiros na área jurídica, com parceiros fortes na área de investimento, também como Vox e outras organizações que já conhecem e já entendem como funciona esse mercado de terras e também o mercado de carbono. Porque, sim, eu concordo com o Ricardo, às vezes tem um pessoal que está meio emocionado com a agenda e entrando agora sem entender muito bem como funciona e pode acabar tropeçando e tendo uma expectativa um pouquinho diferente da realidade. Porque, como o Ricardo trouxe, dá para fazer crédito de carbono, dá para fazer projeto de carbono, a gente precisa fazer, mas não é fácil, não é barato, é um esforço. Sim, e para continuar essa conversa que já está incrível, enriquecedora, a Maria também chegou, eu vou dar o meu lugar aqui para ela. Seja bem-vinda, Maria. Bem-vinda. Faz parte. Queria pedir, então, para você começar se apresentando também. Oi, gente, desculpa, tá chovendo da Faria Lima aqui, tava trânsito. Eu sou Maria Belém, eu sou responsável pela operação de comercialização de carbono do Itaú, entre outros novos negócios que o banco tem. Eu lidero um esforço que chama Carbon Place, que é um marketplace de créditos de carbono que a gente fez com outros 8 bancos internacionais, com a ideia de conectar compradores e vendedores de carbono. O Brasil, vocês sabem, é um país que tem um potencial enorme de geração de créditos de carbono, tanto de natureza quanto até de energia. Mas os compradores não estão no Brasil, 90% da demanda está no hemisfério norte, e não são clientes do Itaú. Nossos clientes estão aqui. E por isso que a gente fez esse network de bancos, e vamos ter mais bancos entrando como parceiros, como usuários da plataforma, para conseguir conectar compradores e vendedores. Legal. Maria, no painel aqui no começo, a gente começou de uma forma bem esperançosa, né, com a Cíntia contando o potencial do Brasil e os projetos que ela tem conduzido e tem visto. O Ricardo trouxe uma visão um pouco mais desafiadora, né, do desafio do setor, que apesar de todo o aumento da demanda, ainda tem dificuldades muito grandes de implementar e efetivamente conseguir certificar os créditos. Qual que é a visão de vocês? O que falta para esse mercado deslanchar no Brasil? Estou esperançosa, mas estou também preocupada, tá? A demanda está muito soft no mercado internacional, com a guerra e demais.
Mas, assim, nossa visão desde Carbon Place, não tanto Itaú, mas uma visão um pouco mais institucional do Carbon Place, que os compradores têm uma dificuldade enorme em navegar esse mercado. Eles relatam problemas de credibilidade dos créditos, muito medo do greenwashing, uma opacidade no mercado, falta de transparência de preços, a qualidade dos créditos. É super difícil fazer um due diligence de um projeto. Então, a gente entende que trazer essa transparência, essa confiança nos créditos, nos parceiros, e, em nossa visão, até rating agencies que deem um suporte maior na adicionalidade real daqueles créditos, ele poderia destravar muito dessa demanda que ainda está contida, vamos falar, tá? Do ponto de vista da oferta, a gente, como Itaú, também trabalha muito na oferta, né? Como somos um banco brasileiro, nós, obviamente, apoiamos nossos clientes, aqui com a Future também, entre outros parceiros. E, do ponto de vista da oferta, a gente entende que tem um desafio de preço futuro, porque os projetos, se são projetos há 20, 30 anos, não tem preço no mercado para 20, 30 anos. Quando eu olho isso do ponto de vista de dívida como um project finance, eu não tenho um preço de referência para esse crédito nos próximos anos. Como que eu vou projetar uma dívida se não sei o repagamento daquela dívida? Não tem como. A única forma é fazer via fundo. Então, a gente tem um olhar assim, que o mercado precisa evoluir em transparência, em futuros, em liquidez, para a gente conseguir também destravar a oferta. Então, assim, tem uma trava na demanda e tem uma trava na oferta. Essa que é a nossa visão institucional. O potencial está aí, mas ainda... Tem um potencial enorme dos dois lados, enorme. Mas a gente precisa fazer muita coisa para destravar. Perfeito. Obrigado. A gente está chegando perto do final. Eu queria dirigir uma pergunta para os três. Olhando de um ponto de vista um pouco mais macro, global, a gente acaba de sair da COP27 e tinha muita expectativa que essa agenda fosse acelerada, a agenda dos créditos de carbono globais, durante as semanas de negociações lá no Egito. Qual a opinião de vocês? O que aconteceu de verdade? Qual que é o resultado da COP27 para o mercado de créditos de carbono? Mudou alguma coisa? Posso começar? Não mudou nada. A verdade é o seguinte, se não destravar o Verra, não destrava nada. Até sobre o que a Maria falou aí, é muito importante que ela citou aí sobre o mercado futuro. Hoje, nós, produtores de carbono, nós temos uma grande dificuldade. A pessoa quer, às vezes, fechar um contrato futuro com a gente, mas nós, que somos produtores, nós precisamos do dinheiro imediato, você entendeu? Não adianta pensar... Eu não posso fechar um mercado futuro, por exemplo, a $12 para receber lá na frente. Eu preciso receber alguma coisa agora para travar esse preço. Hoje é o grande problema entre o vendedor e o comprador. É esse mercado. Que hoje nós conseguimos lá fora essa negociação. A pessoa adianta um valor para ela travar preço hoje. Eu tenho várias negociações com empresas internacionais, onde ela trava hoje já 50%. Então, hoje você trava o preço e lá na frente ele te adianta 50%. Então, isso é muito importante. Agora, a COP, lógico, sempre... eu nem fui na COP, de tanto problema que eu tive com terra, que eu nem fui na COP, nem deu tempo. Eu falo, o produtor vive na terra, que vive feito eu lá, tomando conta, contra invasor e tudo mais, a gente está ali, não tem tempo de ir em COP, né, infelizmente. E às vezes falta dinheiro também, né, porque você tem que gastar na terra, você tem que investir na terra. Tem muito ribeirinho que a gente ajuda a compra de açaí, copaíba, castanha, tudo. Então, tem essa parte social toda. Então, você acaba... E eu vejo essa trava muito grande hoje do Verra, né, que ele está prometendo que vai abrir no Brasil, que vai aumentar a capacidade e tudo. Eu tenho, para você ter ideia, 3 projetos que eram para ser liberados em outubro, e eu estou sem até previsão de saída dos créditos para... E nós precisamos disso para manter a área, né, porque senão não tem como. Então, não mudou nada na prática do mês passado para cá.
No meu ponto de vista, não. Legal. Vocês querem complementar? Na verdade, eu concordo. Acho que COP27 foi uneventful do ponto de vista de crédito carbono. Que eu acho que sim muda a parte no que não é COP27, que já estava in the works, é a parte de reporting, que já a Europa acabou de anunciar, tipo, ontem, a obrigatoriedade das companhias listadas na Europa, ou que atuam na Europa, de reporting de climático. Estados Unidos está no mesmo caminho, e também tem a parte de carbon tax, né, que você não pode exportar para a Europa, ou Estados Unidos agora que está com a mesma situação, produtos que contenham carbono. O produto tem que ser exportado ao carbono neutro do Brasil. E isso gera uma demanda para carbono natural. Então, assim, acho que o caminho via reporting é um caminho bem saudável, porque gera accountability das empresas. Eu achei maravilhosa a colocação dela, porque eu também tomei um susto quando você falou, tinha expectativa. Quase que eu perguntei, quem é que tinha? Porque a gente não tinha expectativa para mercado esse ano, porque... e aí, novamente, né, numa versão de governança internacionalista, eu vou ser breve, porque a gente não tem muito tempo, mas eu vou aproveitar para fazer o meu jabá aqui. A gente fez uma parceria muito bacana com a Universidade de Colômbia, então nós temos uma série de webinários disponíveis gratuitamente no YouTube, onde a gente falou sobre a governança. Então, é só buscar Future Carbon e Colômbia, que vai encontrar lá no canal do Columbia Global Centers, falando um pouquinho do que era a expectativa para a COP27, e agora, essa semana, a gente deve publicar um relatório daquilo que aconteceu. Como na COP27 a gente teve um avanço muito grande com a regulamentação do Rulebook, do artigo 6, isso desce de escala. Então, isso sai da conferência das partes, dos grandes líderes, e vai para um outro momento, que é um momento e uma outra governança, que é a governança do Steering Committee, né, que é um comitê abaixo, onde você começa a operacionalizar melhor as regras, e para os níveis locais, que é exatamente o que a Maria trouxe para a gente. Então, a gente já começa a ver reflexos dos países, em especial no hemisfério norte, já se preparando e mandando sinais de demanda para isso. Então, a gente sabe que, além dessas questões de reporting, a gente já tem evoluções em regulamentações lá de barreiras comerciais não tarifárias com relação a desmatamento, com relação à pegada de carbono, com relação à origem dos produtos da biodiversidade, sejam animais ou vegetais. Então, você começa a ver isso evoluindo, mas você não vai esperar que alguma coisa saia ali da Convenção Quadro num ano depois de Glasgow. Porque quando Glasgow tem um movimento muito forte, é natural que no ano seguinte a gente mude um pouco a pauta. A gente sai, ano passado foi mercado, esse ano foi perdas e danos, foi justiça climática. Até porque foi num país em desenvolvimento e fazia sentido focar as conversas para esse lado. Então, sim, tem muita coisa acontecendo para o ponto de vista de financiamento climático e mudanças climáticas, mas talvez não naquela mesa. Entendeu? Perfeito. Muito legal, gente. A gente está chegando no final aqui. É engraçado que eu, como do mercado de venture capital, né, de startups, com o crescimento esperado do mercado de crédito de carbono, a gente já vê muito empreendedor entrando no mercado e tentando trazer novas tecnologias que ajudem a dar escala. Mas o painel aqui fica num clima de desafios ainda, né? Menos só o lado das oportunidades, mas também um pouco uma mensagem de que ainda tem muita coisa para ser organizada, para ser estruturada e para ser implementada de fato para que o mercado deslanche. Então, nesse tom que foi o painel, eu queria pedir para vocês passarem uma última mensagem de fechamento. O que vocês gostariam de ver acontecer daqui até a próxima Green Tech Business, para que a gente volte aqui falando com mais otimismo sobre o mercado de carbono? Pode começar? Eu vejo com otimismo o mercado de carbono, né, visto que antigamente você na Amazônia só tinha uma opção, era derrubar a terra, comprar a terra barata, derrubar e vender cara. Hoje você tem outra opção, de manter a mata em pé e ganhar dinheiro com isso. Então, pretendo que isso cresça cada vez mais. Nós estamos fazendo projetos em mais 3 milhões de hectares, agora em parceria com o governo do Amazonas e do Pará. E
E eu acho que isso é uma grande barreira para o desmatamento no nosso país, né? Você vai conseguir levar a renda para as populações ribeirinhas, e eu vejo que esse ano, principalmente, esse ano de 2022, aumentou demais o número de projetos, tanto é que o Verra não está dando conta. E o ano que vem vai aumentar 10 vezes mais, né? Porque o mercado voluntário ainda é muito pequeno. Hoje chegou a 1 bilhão de créditos no mercado voluntário do Verra. Nós precisamos chegar, ter uma estimativa de 40 bilhões, né? Então, eu acho que tem muito a crescer e o Brasil pode se tornar uma Arábia Saudita no carbono. Já está entre as principais. Nós já somos os principais vendedores de carbono do mundo. Este ano, só nós vendemos mais de 5 milhões de crédito de carbono. Para o ano que vem, nós temos uma perspectiva de passar dos 10 milhões de créditos. Então, hoje, nós temos uma parceria muito boa com os compradores finais. Antigamente, nós ficávamos no meio dos traders. Hoje, não. Hoje, nós temos o comprador final, que já veio, já conheceu o projeto, já gosta, já quer comprar adiantado. Então, isso eu acho que só tem a crescer, e eu vejo que esse ano vai ser muito bom para o crédito. Bom, então vou dar seguimento aqui. A Maria olhou para mim, eu olhei para ela. Então, bom, em um tweet, né, porque eu já acabei falando muito, eu acho que 3 coisas a gente gostaria, eu pelo menos, e a turma da Future, gostaríamos de ver, estamos trabalhando para que isso aconteça no ecossistema. A primeira delas é inovação. O Ricardo trouxe aqui a dificuldade da Verra. A Verra hoje é a certificadora do mercado voluntário responsável por cerca de 66%, né, do mercado de soluções baseadas na natureza para o mercado de carbono. Mas a Verra é o presente, é o benchmark no presente, mas ela não é necessariamente o futuro. Então, soluções de inovação na área de tecnologia podem trazer novas certificações de governança para que esses padrões sejam confiáveis e que a gente entenda bem o que a Maria trouxe como uma demanda de entender o que é um crédito de qualidade. Então, nesse contexto, a McKinsey e um grande grupo de empresas está participando de um esforço para o vocês podem encontrar online BRVCM, então, iniciativas, a Future também está contribuindo com os seus inputs para a gente levar mais qualidade e mais governança para esse mercado voluntário como uma escola para o regulado. E, número 3, o segredo da escala de qualquer mercado é capital. Então, capital intensivo e conectar as duas pontas dessa corda de caranguejo, como Maria trouxe, acho que são as 3 coisas que eu gostaria de ver. E eu acho que a Green Tech e o seu ecossistema de apoiadores e de startups podem ajudar com vários deles. Maravilha. De nosso lado, eu acho que a gente gostaria muito de ver o mercado regulado andar. Acho que o mercado regulado para nós é muito importante para o Brasil ter um plano para cumprir com NDC, a National Determined Contribution. E aquilo é super importante, porque se o Brasil precisa ser um exportador de créditos, ele só pode exportar o que sobra. E hoje não sobra, né? Na conta de carbono nacional. Graças a Deus. Né? Então, a gente precisa um plano para que sobrem créditos, para a gente conseguir exportar com a consciência tranquila que estou exportando o que sobra. Então, o NDC é muito importante. E, por isso, o mercado regulado é importante. O outro ponto que está em linha com o Task Force, do Brazilian Task Force, que a McKinsey está organizando, que a gente também vai participar agora, também super concordo, porque a gente precisa organizar esse mercado de carbono local, brasileiro e até latino-americano, né? Que o Brasil seja um modelo para a América Latina, para que os compradores venham ao Brasil a comprar e entendam que estão comprando e tenham uma transparência nos créditos e uma informação muito maior do que hoje eles têm. E nessa linha também eu gostaria muito de ver o Brasil ser um price taker e não um price maker e não price taker. Hoje no Brasil a gente tem que aceitar o preço que o comprador está disposto a pagar por nossos créditos.
E realmente, sendo o maior país produtor que tem carbono, a gente deveria se posicionar como um price maker. E para isso precisamos nos organizar. E esses são meus 3 wish lists. Desculpa, só não sei se eu tempo aí, desculpa. Bora. Mas só aproveitando o gancho da Maria aí, é que para a gente, Maria, que, por exemplo, eu estou no mercado de carbono desde 2011, eu vendia a 0,80 cents de dólar para a Nomerco em Londres. Então, para hoje, para quem está vendendo por 12 dólares, entendeu? Está um preço, lógico, a gente almeja muito mais, né? Mas já melhorou muito. Para quem era chamado de Papai Noel, que acreditava em tudo, né? Que ninguém acreditava no carbono. Então já melhorou muito. Há um tempo atrás, eu falei na Rede Bandeirantes, inclusive, né? Que até o povo do Bitcoin quase me matou. Eu falei, se eu fosse vocês, isso o carbono estava 3 dólares. Eu falei, se eu fosse vocês, eu tirava o dinheiro de Bitcoin e punha em crédito de carbono. E o Bitcoin caiu e o crédito de carbono explodiu. Mas o pessoal do Bitcoin quase me matou. Bom, gente, então essa é a mensagem final do painel aqui. Teve um rico debate, apesar dos desafios logísticos, e a mensagem é: tira o dinheiro do Bitcoin e invista em crédito de carbono. É isso. É isso aí. Concordo.